Olá a todos, sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou falar aqui sobre a United Health, que ontem apresentou resultados e esses resultados, pelos vistos, não agradaram a muitas pessoas e as ações caíram cerca de 20% só no dia de ontem. Aqui no gráfico podemos ver essa queda e vamos tentar neste vídeo perceber, vou tentar neste vídeo perceber e dizer-vos o porquê da ação ter caído estes 20%. Sim, isso. Pronto, começamos então com a demonstração, o relatório de contas da empresa relativamente ao último trimestre de 2025 e as contas também relativas ao período de 2025, o ano completo. Portanto, aqui a empresa apresenta receitas consolidadas de 2025 que foram de 447 bilhões, o que representa 12% de crescimento na base anual, ou seja, em comparação com o mesmo período de 2024, e as receitas de operações foram na casa dos 19 mil milhões, ou 19 bilhões, e a margem líquida foi 2,7, e os cash flows operacionais foram 19,7 bilhões, ou seja, 1,5 vezes o resultado líquido. E em 2026, possivelmente será por isto que a ação caiu tanto ontem, os tais 20%, a empresa espera receitas na ordem dos 439 bilhões. Isto para o ano de 2026. E em que as receitas, não as receitas, mas os lucros serão na casa dos 24 mil milhões ajustados, o que faz 17,75 dólares por cada ação. Aqui a empresa teve aqui um problema com a cibersegurança, teve um ataque basicamente à base de dados da empresa, e isto teve um impacto na casa dos 800 milhões, que na verdade, tudo somado com os investimentos em algumas áreas do portfólio da empresa e mais reestruturação, estamos a falar aqui na ordem dos 2,8 mil milhões, ou bilhões, como quiser, é mais fácil. Basicamente a empresa teve aqui uma performance não muito boa, mas já estava esperado que assim fosse, e o que provavelmente pesou mais foi mesmo a questão da perspectiva para o ano de 2026. Se recorrermos aqui um bocadinho mais abaixo, vamos ver que, portanto, as receitas foram, nos últimos 2 trimestres, foram semelhantes, foram na verdade iguais, enquanto que, se formos comparar o resultado anual, que foi o que vimos lá em cima, teve um aumento de 12% em relação a 2024. E aqui é que as coisas começam a ter um grande impacto, porque a empresa já vinha a passar dificuldades já de trás, e mais esta questão dos 2,8 mil milhões ou bilhões teve aqui um impacto significativo aqui nos lucros da empresa, que cresceu em relação ao trimestre anterior, desceu 90%, e em relação ao mesmo período do ano anterior desceu 95%. É uma brutalidade, a empresa praticamente não teve receitas no último trimestre, mas todas estas coisas que foram aconteceram, na verdade, o ciberataque, os investimentos e a reestruturação são one-offs.
Ou seja, são coisas que vão acontecer num determinado momento e que não se vão repetir, não são recorrentes. E isso acabou por ter um impacto enormíssimo nos lucros da empresa e os investidores não gostaram. Tal como aconteceu com a Meta, a mim aconteceu-me exatamente o mesmo. Eu estava investido na Meta em 2022 e aconteceu exatamente a mesma coisa. A empresa apresentou resultados parcos para aquilo que se esperava, ou que o Wall Street queria. Wall Street quer sempre mais e mais e mais. Mas na altura, Mark Zuckerberg tinha investido no Metaverse e toda a gente dizia que aquilo era um poço sem fim, porque ele punha dinheiro e não haviam receitas suficientes para que o Metaverse fosse rentável. Aqui pronto, não sendo na mesma ordem, digamos assim, porque o Mark Zuckerberg acabou por investir em algo que não dava lucro, digamos assim. Aqui a empresa é o core business da empresa. Vamos ver o que é que irá acontecer no futuro, mas eu penso que este tipo de resultados efetivamente vem a comprovar que a empresa está a passar por uma fase bastante difícil e que a empresa precisa de tempo para recuperar. E quem quer investir nesta ação tem que ter essa noção que a empresa vai levar tempo a recuperar e provavelmente o mercado ainda irá levar mais tempo a efetivamente perceber que a empresa tem qualidade, mas está só a passar por uma fase menos boa. É isto que eu acredito. Vocês façam o vosso estudo. Iremos ver no futuro o que é que irá acontecer. Pronto. Em comparação aqui anualmente, em comparação com o ano 2024, houve uma queda de 41% em relação aos lucros das operações e logicamente o mercado não gosta nada disso, quer sempre mais, quer sempre que a empresa consiga atingir as metas a que se propôs ou então a superá-las, normalmente a superá-las, e como não aconteceu, na minha opinião, o mercado reagiu muito pessimisticamente e acabou por as ações acabaram por cair os tais 20%. Perdão. E então, as receitas cresceram 47 mil milhões, ou seja, os 12% em comparação com o ano 2024. E aqui basicamente este ratio, Medical Care Ratio, está muito alto, os 88.9 em comparação com os 85.5. Isto na verdade quer dizer que a empresa está a ter muitas pessoas que acabam por recorrer, pagam o seguro, e muitas pessoas estão a recorrer ao seguro para tratar de problemas, fazer cirurgias que foram adiadas do período do Covid, e então agora a margem da empresa está a ser muito esmagada. Também um indicador que com o tempo espera-se que vá ficando cada vez mais baixo, e isso é sinal que a empresa consegue reter mais dinheiro do que gasta, ou seja, as pessoas que pagam para ter o seguro pedem menos para fazer as tais operações ou algo do género, ou cuidados de saúde. E isto acabou por se refletir depois nos resultados. Aqui os dias de pedidos pagáveis foram de 44%, em comparação com os 46.2% do terceiro trimestre de 2025 e 47% em comparação com o ano 2024.
Esta descida refletiu a expectativa dos impactos que a inflação, o acto de inflação acabou por gerar. Mas isto ainda vem de trás, a inflação também aqui a causar aqui alguma moça e a não ser fácil para a empresa. E agora aqui em termos financeiros, a empresa acabou por estar mais ou menos em linha com o que vinha no trimestre passado e ter um aumento aqui de receitas na ordem dos 74 mil milhões em 2024, em 2025 87,1. Em comparação com o ano anterior, teve aqui um aumento de 16% para os 344 bis no ano completo de 2025. Os lucros das operações, lá está, relativamente ainda ao que aconteceu com as tais one-off, os tais 2.8 bis que foram impactantes aqui também nesta métrica dos lucros por operação, ou na margem do operacional. Agora, isto aqui é a parte em que eles vão discriminar os produtos que têm, ou seja, eles têm vários segmentos, a United Healthcare, e depois tem a Optum também. Isto é basicamente por segmentado. Podemos ver aqui na demonstração dos resultados, aqui mais para o final. Ora, aqui temos, é muito mais fácil ler aqui do que lá em cima, mas lá em cima pronto, tem mais gráficos, é diferente. Mas continuemos. Aqui no ano completo, pronto, podemos ver aqui que a empresa recebeu 352 bis em comparação com 308 de 2024, mas também teve, peço desculpa, a empresa no total teve receitas de 447 em 2025 e em 2024 400 bis. Em termos de custos, a empresa teve custos na ordem dos 428 bis no ano 2025. As receitas oriundas das operações tiveram aqui o resultado, a diferença entre este e este deu os 18 bis, quase 19. Depois a empresa tem aqui estes 4 bis que foi devido à venda de subsidiárias. E teve aqui os lucros de 12 milhões e 807. Não é um resultado assim nada extraordinário, se vamos a ver em comparação com o ano anterior é inferior. Nós já tínhamos visto lá em cima mais ou menos o porquê que isso se sucedeu. O balanço, basicamente ele mantém-se mais ou menos na mesma linha. Aumentou aqui um bocadinho, os ativos aumentaram um pouco, aumentaram na casa dos 10 bis, 11 bis, e na verdade as dívidas, neste caso o passivo também aumentou nessa mesma ordem. E agora os fluxos de caixa, basicamente a empresa vem de lá de cima, estes 12 bis, vem de lá de cima, 12 ponto qualquer coisa. A depreciação e amortização, os 4 bis. Portanto, a empresa tem aqui um resultado não muito favorável. Tem um resultado aqui não muito favorável nesta métrica. Mas aquilo que eu acredito que a empresa teve mesmo sofreu mesmo um grande impacto foi mesmo também com a notícia de que
Trump, o presidente dos Estados Unidos, anunciou que a Medicare vai aumentar, mas marginalmente. Portanto, o que vai acontecer é que o Estado não vai gastar mais, o governo americano não vai gastar muito mais do que estava a gastar no ano anterior. Isso faz com que as receitas sejam bem abaixo daquilo que era esperado pela empresa e os investidores tomaram conta disso e decidiram punir. Portanto, como eu estava a dizer, Medical Advantage vai subir na ordem dos 0,09% no próximo ano. Um aumento muito inferior àquilo que era esperado. Portanto, a empresa teve uma queda enormíssima e acabou por se refletir aqui no preço da ação. Nós estamos aqui no dia, vamos aqui mudar para semanal. Vamos aqui pôr para 4 horas. Então a empresa teve aqui esta queda . A empresa teve aqui esta queda toda. Pois isto foi algo mesmo perturbador para algumas pessoas, mas este tipo de coisas não se... Ou seja, as pessoas quando tomam este tipo de decisões acabam por muitas das vezes sair da empresa só com base nas notícias e no que aquilo que a empresa apresenta no momento, em vez de perceber qual é a qualidade da empresa, se a empresa tem bons fundamentos, ou seja, se o balanço é um bom balanço, se a empresa tem vantagens competitivas, em que o mercado é que opera, se tem capacidade de crescer ou não, todas essas coisas, e depois o próprio investidor tem que tomar a decisão mais acertada e isso nem sempre é fácil quando as emoções estão ao de cima. E é algo que os maiores investidores falam, é que há coisas que não podem ser ensinadas, há coisas que só podem ser aprendidas mesmo. O que eu quero dizer com isto é que desligar as emoções, o botão das emoções é bastante difícil e para investir é preciso fazê-lo e nem sempre isso acontece. Daí o dia de ontem. Hoje a ação já está aqui a valorizar 3,5%, praticamente por cento. Eu aproveitei para comprar mais algumas ações. Veremos o que é que irá acontecer. Eu perspectivo que a empresa não vá conseguir, o preço da ação não vai conseguir voltar àquilo que era ou àquilo que foi antes do dia de ontem, num curto espaço de tempo. Mas lá está, o mercado tanto pode subir para cima, o mercado tanto pode ir para cima, como pode ir para muito baixo, e o que nós temos que fazer é, basicamente, deixá-lo andar e não tomar medidas e ações, vender ações, vender posições apenas porque o mercado está em pânico e nós também entramos em pânico, e esse tipo de decisões podem ser bastante nocivas para nós. Aqui neste site Stock Analysis podemos ver aqui várias métricas. A empresa recomprou ações, cerca de praticamente 2% das ações que recomprou-as, o que é bom para o acionista.
Aqui o PE, Price to Earnings Ratio, acaba por, no futuro, para os próximos 12 meses, aqui é um PE relativamente baixo, enquanto que temos aqui as outras métricas todas que nos permitem verificar que a empresa Return on Equity não está onde já esteve, mas a empresa é uma empresa com excelentes fundamentos e com uma boa posição, uma posição de líder no mercado dos Estados Unidos em termos de seguros de saúde, mas apenas o futuro poderá dizer-nos dizer-me se eu estou correto ou não relativamente a esta ação.